Olá! Hoje no programa Código de Honra vamos falar de um tema interessante, o tema da mediação e da conciliação. Para falar desse tema hoje para nós, foi convidado o Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha, que é um juiz de São José dos Campos, juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões de São José dos Campos, além de ser também coordenador do Sejusques. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo ótimo, Fabiana. Tá bom. O programa Código de Honra é uma iniciativa do IASP com o Tribunal de Justiça em parceria. E para falar hoje então sobre mediação, eu queria saber um pouco sobre esse tema da solução de conflitos através dos Sejusques. Como são utilizados os Sejusques para a solução de conflitos? Então, primeiro eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui nesse programa para poder falar de um tema que é muito sensível para a população. A ideia que está por trás do Sejusque é a ideia da simplicidade. Então, basicamente, a criação dos Sejusques e a forma como foi estruturado o Sejusque tem esse viés de auxílio e simplificação na resolução de conflitos. Quando a gente fala de resolução de conflitos, a gente, de acordo com a teoria, né, do conflito, você pode solucionar o conflito de uma maneira heterocompositiva ou autocompositiva. A heterocompositiva é a solução que é feita por um terceiro, um juiz ou um árbitro, no caso da arbitragem, que dá uma solução para uma determinada situação, uma determinada controvérsia entre as pessoas. A autocomposição é diferente. A autocomposição tem o significado de uma solução que é construída pelos próprios envolvidos no problema. E é aí que se insere o Sejusque. O Sejusque se insere nessa visão de uma solução consensual que é buscada, que é atingida pelas próprias pessoas envolvidas, mas com o auxílio de alguém, auxílio de um facilitador. Então, o Sejusque tem esse aspecto de cidadania, não por acaso que o nome é Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, de fazer com que as pessoas fiquem comprometidas com a solução de uma determinada controvérsia, e essa solução que é atingida, é buscada por meio dos métodos consensuais, ela é mais duradoura, é mais perene, tem um compromisso moral das pessoas porque participaram dessa construção. Isso é tudo muito novo, né? Os métodos de solução de conflito, o próprio Sejusque é algo muito recente. Para quem não conhece, nunca viu um Sejusque, nunca tinha ouvido falar em Sejusques, a gente sabe que hoje já existem diversos Sejusques espalhados, principalmente aqui no estado de São Paulo, tem bastante. Onde as pessoas podem encontrar, o que é exatamente um Sejusque? Vamos esclarecer um pouco isso para os nossos telespectadores? Entendi. Atualmente, só para deixar como dado aqui no estado de São Paulo, a gente conta aí, tem mais de 200 Sejusques já no estado de São Paulo. Se a gente contar aí os postos e os centros, a somatória dá mais de 200. Os Sejusques foram criados pela Resolução 125 do CNJ, a resolução de 2010, que estabeleceu uma política nacional, uma política para o Brasil todo, da solução de conflitos, solução consensual. Tanto que tem um movimento pela conciliação. Então, essa resolução organizou o Brasil em núcleos, e cada núcleo correspondendo a um estado da federação, e dentro desses estados a criação de Sejusques, que são centros de conciliação, vamos dizer assim. O nome assusta um pouquinho, que é Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, mas vamos usar só Centro de Conciliação, que é o local para simplificar, para que a população compareça sem formalidade alguma, esclareça oralmente o seu problema, o que ele pretende e a possibilidade de uma solução consensual com alguma outra pessoa. Então a pessoa procura, informalmente, relatado apenas um tópico, não é feita uma petição inicial, nada nesse sentido. Só se pega um histórico apenas com o tema do problema que a pessoa relata. E a pessoa especifica uma outra pessoa com quem ela gostaria de fazer uma conciliação. Essa outra pessoa recebe uma carta para uma audiência que já foi previamente agendada, já foi comunicada ao reclamante, né, que a gente chama de reclamante, a pessoa que procura o Sejusque, e nesse dia, então, as duas partes comparecem na presença de um conciliador, que é um facilitador, e a conciliação é promovida. As pessoas se expressam na ocasião, cada um manifesta seu interesse, e o conciliador, essa figura do conciliador, ele dirige um pouquinho, de acordo com aquilo que as pessoas estão falando, algum caminho que leve ao entendimento.
Se for ok, o entendimento foi possível, aquilo é feito a termo, né, submetido a termo e submetido posteriormente a um juiz, que é o juiz coordenador do Sejusc para homologação. Os requisitos estiverem ok, aquilo é homologado e serve como título executivo em caso de descumprimento. Portanto, a pessoa evita de levar um determinado problema para o Poder Judiciário, não necessita de um advogado e somente de um conciliador e resolve o problema dela dentro desse Sejusc, certo? Exatamente, de uma maneira simplificada, sem uma formalidade grande e o que é mais importante, né, sem custo algum. Mas o importante de salientar também é o tipo de demanda que é submetida. Qualquer demanda, seja de direito disponível ou indisponível, que permita uma solução consensual, ela pode ser submetida ao Sejusc, pode ser levada ao Sejusc. Então, para ficar um pouco mais claro, não ficar muito abstrato, questões de família, pensão alimentícia, regulamentação de guarda, regulamentação de convivência paterna ou materna, que se chamava de direito de visitas, ou alguma questão envolvendo o direito do consumidor, alguma compra que seja efetuada em alguma loja, alguma compra que seja feita pela internet, questões de seguro DPVAT, a gente faz às vezes alguns mutirões para tratar desses temas. Questões envolvendo banco, por exemplo, pode ser submetido ao Sejusc. Então, é muito amplo. Acidente de trânsito, direito de vizinhança. Então, é uma gama muito grande de questões que podem ser submetidas ao Sejusc. Mas o que eu acho importante deixar claro também, que as pessoas têm a tendência a só valorizar o Sejusc como sendo um centro de conciliação exclusivamente. Não é. Ele tem uma ideia que é maior. Então, a conciliação é um dos métodos consensuais de solução de conflitos, mas a gente tem a mediação também, que se aplica em um outro aspecto quando tem uma questão mais aprofundada e que demanda um restabelecimento do diálogo entre as partes, que as partes não têm diálogo algum e precisa ser restabelecido, sobretudo em questões de família. Aí a mediação tem um caráter mais importante, um aprofundamento, não é apenas uma sessão, normalmente são no mínimo 3 sessões que são feitas no caso de mediação. Inicialmente, por exemplo, no Sejusc lá de São José dos Campos, inicialmente é feita uma entrevista com o reclamante, depois, posteriormente, uma entrevista do mediador com o reclamado, para tentar fazer com que eles consigam restabelecer o diálogo e aí sim fazer uma sessão com os dois, para que o diálogo flua, ocorrendo ou não acordo. De forma simples, né? Então, o que são os métodos consensuais de solução de conflito e quais são os mais difundidos? Os métodos consensuais de solução de conflitos são essas tentativas, essa abordagem para que seja levado a termo um entendimento entre as partes. A resolução 125 do CNJ, ela tem como base a doutrina do Frank Sander, doutrina dos anos 70, que era a ideia do fórum de múltiplas portas. O que é isso? Resumidamente, fórum de múltiplas portas, a ideia do Frank Sander era que nem toda controvérsia tem que ser levado ao judiciário por uma porta única que leva a uma porta de uma sala de audiência. Nem toda controvérsia tem que passar necessariamente pela judicialização e pela uma decisão de cima para baixo por um juiz. Ele faz até uma comparação com um hospital. Nem toda doença merece um tratamento numa mesa de cirurgia. Você tem o tratamento, o procedimento que vai ser dado, e esse que é a linguagem correta, o procedimento a ser dado para aquele conflito tem que ser adequado. Daí a noção de meios adequados. E qual vai ser o meio adequado? A análise do conflito que vai dizer. Então, dependendo do tipo de conflito, você pode encaminhar para a conciliação, para a mediação ou mesmo a judicialização. Há conflitos, é importante que se diga, que não permitem a abordagem por um dos meios consensuais de solução de conflitos. Sobretudo aqueles conflitos que envolvem violência doméstica, por exemplo, em que não é possível fazer uma sessão de conciliação e mediação e que às vezes precisa de uma resposta rápida do judiciário. Esse daí vai demandar uma ação judicial. Então é importante ter em mente essa ideia. Então, aí voltando à sua pergunta, quais seriam os métodos consensuais? De acordo com a análise do conflito. E aí, os mais difundidos, conciliação e mediação. Até porque tanto a conciliação quanto a mediação, com previsão no novo Código de Processo Civil, há uma lei específica que trata de mediação. Então, esses são os mais difundidos, eu diria que são os 2 mais difundidos. Tem um terceiro que não se fala muito, mas que eu acho de grande relevância,
que eu acho que a tendência no futuro, sobretudo nas escolas de direito, vai ser a negociação. Acho que na formação do advogado hoje em dia, acho que a negociação tem um grande peso e precisa ser valorizado nas universidades. E a partir de que momento a conciliação e a mediação ganharam importância e relevância no Brasil? Então, se a gente fosse pegar um marco aí de importância no Brasil, eu diria que é a Resolução 125 do CNJ, de 2010. Mas se a gente vai para trás, a conciliação sempre esteve presente, não só no Brasil como no mundo. A gente pega aí, em tempos de antanho, você vai ter a conciliação presente em tribos, em sociedades primitivas, que era feito pelo chefe tribal, ele tentava fazer a aproximação. Mesmo se você pega na antiga Babilônia, aquele procedimento de comparecer na porta do templo e ser recebido por um sacerdote que tentava fazer a aproximação. Então a ideia de conciliação é antiga, muito antiga, mesmo já na Constituição do Império já existia essa previsão. Mas ganhou muita força, quando falar em movimento de conciliação, isso ganhou muita força com as demandas trabalhistas. A mudança, a Revolução Industrial e as demandas trabalhistas que se seguiram no começo do século XX, que depois com a Organização da Justiça do Trabalho, OIT, ali que você vai ter a gênese e um impulsionamento das conciliações de uma maneira mais efetiva, que aí depois vai desembocar posteriormente, décadas posteriormente, com os juizados de pequenas causas, com depois os juizados especiais, e ali uma experimentação muito grande que nós tivemos aqui no Brasil, com os juizados especiais e a conciliação, e posteriormente com esse movimento pela conciliação encampado pelo CNJ em nível nacional e com a criação do Sejusc. Então, se eu fosse colocar aí um marco nesse histórico, nesse movimento todo, mas um marco mais efetivo seria a Resolução 125 e posteriormente com a Lei de Mediação e a alteração do Código de Processo Civil. E o senhor mencionou entre os assuntos tratados nas audiências de conciliação os assuntos de família, né? O direito de família. Existe alguma diferença entre as audiências realizadas nos assuntos das ações de família e nos demais assuntos? Eu diria que a diferença é gigante. A diferença é muito grande. Porque as demandas de família, quando a gente analisa aquilo que eu falei, é importante a gente analisar o conflito. A demanda de família, a relação entre as partes é uma relação continuada. Você não vai solucionar aquele problema que se apresentou de uma forma isolada e encerrou o assunto. Não, aquelas pessoas que você solucionou aquele conflito, elas vão continuar em contato, porque eles têm filhos em comum, têm uma relação, têm uma história em comum. Então, isso é importante dizer. Então, dali para frente, você tem que tratar com muito cuidado, porque você tem não só o conflito para resolver, como você tem uma relação muito frágil que você precisa restabelecer. Esse diálogo das pessoas, o diálogo que tem que existir, é algo que o conciliador, ou o juiz mesmo, tem que tomar muito cuidado para que não se perca, ou caso já tenha se perdido, que se restabeleça. Então, esse é o foco que tem das ações de família, ou das conciliações que envolvem o direito de família, porque tem questões não só muito sensíveis, envolvendo crianças e adolescentes, e relações familiares, como é uma relação continuada. Então, a abordagem tem que levar esse aspecto, que aquela relação é continuada e se estende por, no mínimo, aí, a vida inteira dos filhos. E quais são os requisitos para alguém se tornar um conciliador? Porque eu percebo que a figura do conciliador ela é importante em todos os casos aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, há alguns requisitos que são estabelecidos, seja pelo Código de Processo Civil, Lei de Mediação e também algumas normas que são editadas pelos estados, e aqui no caso do estado de São Paulo você tem um provimento que é editado pelo Conselho Superior da Magistratura, que estabelece alguns requisitos para que uma pessoa seja conciliadora, né? Então, além da sensibilidade que tem que ter, né, tem que ter essa vocação, esse perfil voltado à conciliação, alguns requisitos objetivos, em linhas gerais, que eu poderia salientar, seria a idade. Você tem que ser acima de 21 anos, né? O conciliador ele tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, é um outro requisito que é previsto. Ele tem que ter um curso superior, tem que ter a graduação em alguma área. É importante também salientar que não é necessariamente a área de direito, mas ele tem que ser formado. Tem um tempo que ele tem que ter de formado também, pelo menos 2 anos, é o tempo mínimo para um conciliador ser habilitado. Ele tem que passar também por um curso
um curso que é referendado pelo Conselho Superior, pelo Conselho Nacional de Justiça e cadastrado nos núcleos, né, no PMEC, em cada estado, no Tribunal de Justiça, tem que passar nessa formação em cursos de conciliação e mediação. Ele não pode ter alguma penalidade, algum problema, tem que ter bons antecedentes criminais, não pode ter alguma penalidade administrativa que influa nessa atividade que ele vai exercer e, como eu disse, ele passa também por uma entrevista para verificação por parte do juiz coordenador do Sejusc, que é o juiz coordenador que faz esse controle, passa por uma entrevista para verificar se tem um perfil adequado. Ou algum outro critério de avaliação pode ser submetido, como algumas avaliações, algumas conciliações, acompanhada por algum conciliador experiente, para verificar se aquela pessoa é capacitada. Sendo capacitada, fica habilitada perante o Sejusc e ingressa num cadastro nacional de conciliadores. Além do conciliador, o juiz é responsável também por tentar essa conciliação? Então, eu acho interessante essa pergunta pelo seguinte. Com o novo código foi estabelecido que a conciliação vai ser levada preferencialmente por um conciliador. Então, a expressão preferencialmente não significa exclusivamente. É importante que se diga que a razão desse cuidado, de algumas pessoas terem essa preocupação, também se refere a um aspecto da conciliação, que é a confidencialidade e o fato de não ferir a imparcialidade do juiz, que ele vai ser o julgador, caso aquela conciliação não seja frutífera, ele vai ser o julgador. Mas a gente tem que levar em consideração que não pode ter uma visão tão estreita do assunto. Se a gente analisa o histórico da conciliação, está intimamente ligada à atividade de julgar. E a ideia que está por trás do movimento nacional pela conciliação é a simplicidade. Bloquear uma possibilidade do juiz, que está diretamente em contato com a causa, de promover a conciliação, como de fato é uma das atribuições do magistrado, é você bloquear a ideia original de simplicidade e de solução de conflitos. Então, em minha opinião, é possível sim o juiz conciliar, é adequado que ele tente, até porque isso tem que ser buscado em várias fases processuais, né? E eu não vejo problema nenhum, até porque é de conhecimento de todos que militam na área que o papel do juiz também é relevante. Quando muitas das partes, ainda isso é muito arraigado na nossa sociedade, quando estão perante o juiz, dão uma importância diferente para o modo como a conciliação é conduzida. E se a gente levar em consideração a ideia original do Frank Sander, que dá sustentação para a resolução 125 do CNJ, sendo dos caminhos a ser buscado, dos procedimentos a ser buscado para a solução do conflito é a judicialização, não tem porquê, com o processo em curso, o juiz não tentar uma via mais rápida para a solução daquela controvérsia. E qual que é o papel do advogado na conciliação? Então, o papel do advogado modificou. Hoje em dia, com a previsão de câmaras privadas, com a previsão da conciliação, da mediação, o crescimento, a previsão em lei, no Código de Processo Civil, uma lei específica de mediação, a abordagem, a formação do advogado não pode ser a mesma que tradicionalmente sempre foi feita. Na minha época de faculdade, quando eu me formei, a ideia era de oposição. Você ser um bom advogado era uma pessoa arraigada, aguerrida, que ia defender com unhas e dentes o cliente contra o ex-adverso, contra a parte contrária, contra o inimigo, digamos assim. A visão hoje em dia é diferente. Nós temos uma visão colaborativa, até mesmo prevista no próprio Código de Processo Civil. Então, a postura do advogado tem que ser uma postura diferente, diversa. Ele vai atuar em juízo, vai. Ajuizamento de demandas, sim, mas ele participa de negociações. Ele participa dessa situação em que para o cliente dele é interessante a busca de uma solução que atenda as duas partes. Então, o perfil não é de uma pessoa aguerrida, é um perfil de uma pessoa que tem que ter uma visão com técnicas modernas de negociação, importante que se diga, para conseguir atingir esse objetivo final. É importante que se diga isso de técnicas modernas para não ir para uma audiência de conciliação com aquela ideia de barganha, que isso não é a mesma coisa. A gente ainda é muito, a gente traz muito essa formação equivocada de que quando vai para uma sala de audiência, para uma tentativa de conciliação, o advogado está indo para uma negociação, um mercado de peixe. Não é isso. Tem que se buscar um ganho que é um ganho
mútuo, e isso é possível, tentar trabalhar com interesses para fazer uma solução conciliatória, e isso ganha mais relevo nos casos de ação de família, em que ali não tem um inimigo, tem alguém da mesma família que a parte que é do cliente desse advogado. Então, essa formação tem que vir das faculdades de Direito, essa diferenciação, a inserção de matérias voltadas sobretudo à negociação, que é um dos métodos consensuais que não se fala muito, mas que tem que ser dado uma ênfase em faculdades de Direito. E me fale um pouco a respeito da Semana Nacional de Conciliação. Então, a gente está na Semana Nacional de Conciliação, né? Então, a Semana Nacional da Conciliação, ela já ocorre, a gente está no 11º ano, é um movimento, como o próprio nome diz, é nacional, encampado pelo CNJ, duração de segunda a sexta, num período normalmente em novembro, normalmente coincide com a terceira semana de novembro. Audiências são concentradas no Brasil inteiro nesse período, e a finalidade da Semana Nacional da Conciliação é a promoção de uma reflexão acerca da importância desse método consensual de solução de conflitos, a importância da simplicidade para a solução das demandas, que nem toda demanda necessariamente tem que buscar uma judicialização. Mas é importante ressaltar, e as pessoas às vezes confundem, então é nessa semana que as conciliações ocorrem? Não, não é isso. Não é isso. As conciliações ocorrem no Sejusc durante o ano inteiro. Então, por exemplo, no Sejusc de São José, a gente concentrou algumas audiências nesse período para promover a semana. Mas, semana que vem, tem as mesmas audiências também, várias audiências ocorrendo. Mas a gente faz uma semana especial com algumas atividades para que a população saiba da importância do tema. Então, por exemplo, lá em São José, eu criei algo que já está na segunda edição, teve a segunda edição, que é uma corrida, chama Corrida da Conciliação. Ela ocorre todo ano, no domingo que precede a semana. Então, é como que a abertura informal da Semana da Conciliação. Ocorre lá em São José, todos participam, são 2.300 pessoas, cidadãos de São José e região, correndo, se apropriando da cidade, numa atividade que é simples, é democrática, que é a corrida de rua, para tornar essa ideia simples e próxima, não ficar muito distante do que é a conciliação, mas algo próximo do cidadão comum. E algumas palestras ocorrem, por exemplo, nós temos também lá a Oficina de Pais e Filhos, já há 3 anos também, desde 2013. Eu agendei para amanhã, que amanhã é sexta-feira, uma oficina especial, reunindo os pais que estão em processo de separação, com algumas atividades específicas, para conscientizar a respeito da importância do diálogo, a importância dessa relação continuada que eles mantêm. Eu gostaria de aproveitar a participação sua no nosso programa. O senhor é um magistrado jovem, né? Já está aí como coordenador do Sejusc, juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões de São José dos Campos, para falar um pouco sobre a sua carreira e também para falar para os nossos telespectadores, que muitos deles são estudantes de Direito, que sonham em ser juízes, sobre a carreira de juiz, né? Dicas eventuais que você possa dar para os nossos queridos estudantes de Direito, que é onde a gente atua aí na formação, né? Entendi. Bom, eu estou na magistratura já tem 18 anos. Eu já sou juiz há 18 anos aqui no estado de São Paulo. E tive um período anterior em que eu trabalhei no Tribunal Regional Federal, também depois de formado, um período como analista judiciário. O que eu posso dizer da carreira? A carreira é muito gratificante. É uma carreira que tem que ser levado em conta não apenas no trabalho, que é gratificante, esse trabalho de auxiliar pessoas, de você conseguir levar a pacificação social, você conseguir alterar a realidade de algumas pessoas, minimizar alguns sofrimentos, enfim. Esse aspecto da carreira, ele é muito gratificante. E tem um outro aspecto da carreira, que a carreira devolve para você magistrado, sobretudo no começo, em que a gente percorre, no começo da carreira a gente percorre várias cidades. Há um ganho muito grande nesse contato com a população de cada local. No meu caso específico, eu não conhecia o estado de São Paulo, mas não conhecia da maneira que eu passei a conhecer depois que eu ingressei na carreira, depois que eu tomei posse como juiz. Eu passei por cidades ali do Vale do Ribeira, Registro, Juquiá, Miracatu, Eldorado Paulista. Passei depois por
Mirandópolis, Itararé, fui para depois Grande São Paulo, Itacoaxetuba, passei por Franco da Rocha, e aí depois fui para São José dos Campos. Então, eu passei por muitos lugares. E você perceber a diferença do povo no próprio estado de São Paulo, uma diferença grande entre a comunidade no Vale do Ribeira, a comunidade que fica ali na região de Araçatuba, a comunidade que se concentra ali na região de Itararé, Itapeva. Então, isso trouxe um ganho muito grande, um ganho de conhecimento de vida. Então, se eu fosse resumir tudo e falar algo para um estudante, primeiro, não tenha pressa com relação à opção profissional, façam a sua faculdade de uma maneira completa, aproveitando a faculdade naquilo que ela tem de melhor, no período que você está vivendo, estudando bem, aproveitando bem as matérias e o convívio acadêmico, mas tenha noção das alternativas que você tem na advocacia pública e privada, Ministério Público, enfim, todas a gama de possibilidades, e aí faça uma opção consciente. Eu diria isso. Aproveite o momento que você está vivendo, faça aquilo que você tem que fazer naquele momento e te extraia o melhor daquele momento de vida. Dr. José Eduardo, eu lhe agradeço muito a participação no programa Código de Honra. Lhe convido para novos programas, um tema muito interessante. Obrigado. E se o senhor quiser falar mais alguma coisa para os nossos telespectadores, fique à vontade. Não, basicamente é isso. Eu queria agradecer a participação aqui. Basicamente, se eu fosse resumir em uma palavra o que significa conciliação, métodos consensuais de solução de conflitos, simplicidade. Buscar a simplicidade e buscar o diálogo. Vamos tornar a nossa vida mais simples. Tá bom. Eu encerro agora, então, o nosso programa Código de Honra.